Eu tenho muita dificuldade de gravar conteúdo. Como você já deve ter percebido, se você acompanha esse podcast ou se você é amigo próximo meu, você sabe que eu tenho muita dificuldade de gravar o conteúdo, de achar bom o suficiente e que muitas vezes eu tenho vários episódios gravados e eu não consigo postar porque eu acho todos um lixo. E eu fico, não, ficou péssimo, não gostei, não quero mais. Isso acontece muito comigo. Seja bem-vindo ao podcast Mudando e Melhorando. Sim, eu voltei. E eu voltei em formato de vídeo por quê? Porque eu gosto muito de assistir podcast em vídeo. Então eu queria fazer um podcast em vídeo. O áudio não deve estar muito bom, porque meu microfone era o meu celular. Espero que esteja bom o suficiente. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu já estou me desculpando por coisas que eu não quero me desculpar. Mas vamos lá. Vamos por partes. Por que eu comecei falando isso? Porque tenho notas aqui. Muitas notas. Nem muitas, é só uma paginazinha. Mas eu quero falar com vocês sobre algumas coisas que eu refleti nos últimos tempos, nesse começo de 2025. Coisas que eu acredito que... Acredito não. Me atrapalham. Eu sei que te atrapalham. Atrapalham todos nós, pessoas. E principalmente, se você é membro da Igreja de Jesus Cristo, também te atrapalha. E eu sei exatamente os pontos que te tocam, porque me toca também, cara. Mas vamos lá. Então, primeiro sobre por que eu comecei falando sobre a dificuldade de produzir conteúdo. Porque eu tenho o péssimo costume, e eu fui criada nisso, e até mesmo antes da igreja, de ser excelente. Tem que ser excelente em tudo. Eu queria fazer o melhor que eu podia em todos os aspectos, situações e coisas que eu fazia nesse mundo. Se era uma atividade da organização das moças, tinha que ser a melhor atividade do trimestre, do semestre, do ano. Tinha que ser incrível, tinha que ser a festa do pijama. Se eu queria fazer um aniversário, tinha que ser muito bem feito. Se eu queria fazer um trabalho de escola, tinha que ser muito bem feito. E às vezes isso prejudica a gente, né? Às vezes a gente quer fazer as coisas perfeito demais, mas a gente esquece que a gente não consegue. E daí isso atrapalha o nosso rendimento nas coisas. Porque qual é o oposto disso? É não fazer nada. O oposto de fazer imperfeito é fazer perfeito? Não, é não fazer nada. E daí a gente faz o quê? A gente não faz nada. E eu tenho esse péssimo costume de não fazer nada. E não no sentido geral, mas, por exemplo, essa plataforma aqui, esse podcast. Eu dar umas piras, às vezes, em mim, eu falo, não, vou fazer. Vai ficar muito bom. Eu tenho ideia tal assunto. Porque eu, assim, queridos, uma coisa que não me falta é assunto. Uma coisa que não me falta é coisas para falar. E eu decidi gravar, por quê? Porque eu sinto que eu vendo e eu gravando, eu sinto que eu vou ter mais compromisso. Eu já tentei várias vezes começar um canal no YouTube, criar esse canal e colocar vídeos. Nem adianta procurar, porque tá tudo privado. Mas eu já tentei várias vezes e eu sempre tendo a mesma coisa de não manter a constância. Não manter a constância. O podcast, mesma coisa. Eu comecei antes de eu ir pra missão. Se eu não me engano, em 2021, eu comecei esse podcast. Eu acho. Tem que olhar nas coisas. Estamos em 2025 e eu não consigo progredir nisso. E eu quero muito. E foi uma meta minha desde a última conferência geral. Que eu queria muito continuar, queria muito fazer. Só que daí a vida ficou complicada, eu me enrolei nas coisas e muitos chamados, muitas coisas pra fazer. E daí esse medo de não conseguir fazer as coisas do jeito que eu quero, que na teoria eu acho que tem que ser do jeito mais perfeito possível, me faz o quê? Me impede de fazer as coisas que eu gosto. Eu percebi isso recentemente também, que eu tô aprendendo a fazer crochê. Aí, quem faz crochê, as tia do crochê, consegue testificar pra mim que é um bagulho difícil. Difícil. É muito legal no começo, que você se empolga, você aprende um pouco, você começa a fazer. Só que daí o problema é quando você faz um monte, aí você vê que fez 2 errados lá no começo, aí você tem que desfazer, ou voltar, ou você deixa daquele jeito. E isso te dá uma frustração no fundo da sua alma, porque você quer que aquilo fique perfeito. E a gente não consegue fazer isso perfeito. Pra quem não sabe, eu moro em Brasília. Recentemente a gente recebeu um apóstolo aqui, foi assim, foi fenomenal, foi sensacional. A gente recebeu o Gary Stevenson, o Elder Gary Stevenson, e foi muito bom. Ele e a esposa dele fizeram um devocional só para as mulheres acima de 18 anos, ou seja, só para as participantes da organização da Cidade de Socorro
Se você não sabe o que é a Sociedade de Socorro e esses nomes estranhos que eu falo, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e às vezes a gente tem uns termos diferentes, que são os nomes das organizações, e a Sociedade de Socorro é a organização das mulheres da igreja. E é muito bacana, porque ele tava falando sobre coisas que, por mais que eu não seja mãe, não seja casada ainda, eu senti tão forte em mim, porque ele falou sobre... Ele e a esposa, né? Assistem. Eles falaram sobre como que as mulheres tendem a realmente sempre colocar uma pressão tremenda em si mesmas. E sempre a gente faz muito isso. Eu até anotei aqui. As mulheres se cobram de maneira natural. Não natural no sentido de assim, é tranquilo, é num nível normal. Não, naturalmente nós nos cobramos demais. Naturalmente a gente se cobra demais. Então, naturalmente, na nossa natureza, a vida da mulher tende a ser mais estressante. A gente se estressa com qualquer coisa. Eu tenho um problema muito grande de me estressar, recebo muito pistola com certas coisas. E a vida da mulher na igreja de Jesus Cristo não é fácil, não, é difícil. A vida da mulher, ponto, é difícil, mas na igreja, às vezes, é difícil, porque a gente sente que tem que equilibrar 1001 pratinhos, 1001 coisas, e a gente não consegue fazer nada direito, não consegue fazer nada. E eu tenho tentado entrar em equilíbrio e usar várias técnicas, muitas técnicas boas, daquele livro Hábitos Atômicos. A gente foge da autoajuda, mas chega um período da vida que você fica tão sem ter pra onde olhar, que daí você sempre vai pra religião e autoajuda. E no caso eu vou pros dois. A autoajuda me ajuda realmente bastante. E a religião é a base da minha vida, com toda certeza. Então faz uma grande diferença. E me ajuda a lidar com as coisas mesmo, sabe? Eu entendo muito quando as autoridades gerais, o presidente Oaks fala que religião é uma coisa fundamental na sociedade, justamente por causa disso. Porque eu não consigo imaginar minha vida sem uma religião. Sem uma fé, assim, forte, sem uma espiritualidade. Não consigo, porque é isso que me mantém muitas vezes. Muitas vezes não, sempre. E nesse devocional do Elder Stevenson, ele falou sobre essa questão das mulheres, né, terem essa questão de se cobrarem demais. Ele falou, irmãs, peguem o fardo de vocês e coloquem em Jesus Cristo. E peguem o fardo dele e coloquem nas suas costas. Para que vocês possam sentir o alívio que o irmão mais velho de vocês carrega o fardo com vocês. Me deu vontade de chorar. Mas é porque é muito verdade, eu posso testificar disso, de que às vezes a gente tem uma interpretação muito errada de perfeição. Vamos falar sobre isso. O que é realmente ser perfeito? Nesse momento, para quem está só ouvindo, estou abrindo minhas escrituras. Em 3º Nefe 12, 48. Escritura clássica de seminarista. Mas diz bem assim: portanto, quisera que fosseis perfeitos, assim como eu, ou como o vosso Pai que está nos céus, é perfeito. É sensacional essa escritura. Eu amo essa escritura. Aqui é Jesus Cristo falando com os nefitas, quando ele foi no livro de Mormon, né? Fazer a visita ao povo nefita. E o mais legal é que ele fala, né? Quisera que fosseis perfeitos, assim como eu, ou como o vosso Pai que está no céu. Quem sabe, quem já estudou um pouco mais sobre a escritura, sabe que tem uma escritura, se eu não me engano é em Mateus ou em João, não me lembro ao certo, me fugiu da mente agora, eu esqueci de anotar, que fala que é sede perfeitos como o Pai que está nos céus, no Novo Testamento. E aqui, depois ele já ter ressuscitado, e dele estar 100% pronto ali, pós-morte, ressuscitou, corpo perfeito, tudo perfeito. Ele fala como eu e o Pai. O estado de perfeição, ele vai depois. Não é algo que a gente vai atingir agora. A gente interpreta a perfeição de uma maneira muito errônea, na minha percepção. Pelo menos eu sei que eu faço isso. A gente interpreta a perfeição como algo que é como um fardo. Mas não é como um fardo. Vou falar uma coisa pra você. Você não vai fazer tudo perfeito. Raramente você vai fazer algo perfeito. E tá tudo bem. Por exemplo, eu queria muito ter um cenário top aqui. Eu queria muito ter uma luz melhor. A minha luz é das princesas. Quem tá vendo o vídeo tá vendo. É uma luz das princesas
que eu deixo pra parede aqui, reflete, claro que falar isso acaba com a magia. Mas assim, porque a luz que eu não tenho uma softbox ou uma ring light, eu não tenho. E eu me incomodo, porque eu quero um negócio melhor, eu quero um microfone e tal. Mas aí eu só vou deixar pra começar quando eu tiver essas coisas? Não, não vou. E eu prometi pra mim mesmo que eu não ia mais fazer isso. Porque isso é tão prejudicial pra gente e a gente não percebe. E esse princípio, eu tô falando sobre criação de conteúdo, né? E você também tá querendo criar conteúdo. Só faz, cara. Só cria, só começa. Eu sei que é difícil. Porque às vezes a gente fala só começa, daí a gente começa e a gente não continua e a gente fica com vergonha de voltar. Que nem toda vez que eu volto a gravar episódio eu fico com vergonha. Só que ninguém liga, só quem liga sou eu. E a minha câmera tá balançando. Mas só quem liga sou eu. Só eu que fico pensando, nossa, cara, eu voltei só agora. Tá tudo bem. O que importa é fazer. E eu gosto muito de gravar porque me faz refletir. Sempre quis criar conteúdo, desde pequenininha, desde pré-adolescente, quando eu comecei a assistir YouTube. E esses vídeos também vão para o YouTube, se você não sabe, me siga no meu canal, Mudando e Melhorando. Mas enfim, também temos o Instagram, aproveitando para falar isso. Mas é isso que eu quero, sabe? Eu quero conseguir fazer. E deixo você aqui hoje, depois desse episódio de retorno, com uma frase, que é a melhor frase, e é o título desse episódio também. Eu vou até ler pra ficar melhor. Melhor feito do que perfeito. Bom. Apliquem isso na vida de vocês. Estou tentando aplicar na minha. É muito difícil, às vezes, quando você está realmente programado e se acostumado a não fazer as coisas porque elas não estão boas o suficiente para você e para a sua régua. Mas o importante é fazer, até que uma hora você vai se aperfeiçoando naquilo e uma hora as coisas vão melhorando. Sei que um dia eu vou ter um microfone, eu sei que um dia eu vou conseguir fazer isso aqui ser melhor. Mas, por enquanto, tá bom. E eu gosto do conteúdo que eu produzo. E a gente tem que gostar do nosso melhor. Eu ia falar nossa mediocridade, mas não é medíocre. É o nosso melhor. E a gente não pode dar mais que o nosso melhor. E é isso. Beijos. Até a próxima.